Tem a palavra pelo tempo remanescente de 13 minutos e 14 segundos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada... para falar contra, desculpa, só restituindo aqui, para falar contra a deputada Mônica Seixas. Pela ordem, deputada Maria Lúcia Amari. Eu queria apresentar uma questão de ordem. Vossa Excelência tem a palavra enquanto a deputada Mônica vai à tribuna. Eu queria só fazer a leitura dela. Vossa Excelência pode fazer. Entregar em seguida para Vossa Excelência. Senhor presidente, venho para a presente questão de ordem nos termos do disposto no artigo 260 e seguintes do Regimento Interno Consolidado, com o objetivo de obter esclarecimentos sobre a interpretação do inciso 5º do artigo 38 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Artigo 38. Ao presidente da comissão compete: inciso 5º, em prazo não superior a 2 sessões, contadas da data do recebimento da matéria na respectiva comissão, designar relatores e distribuir-lhes a matéria sobre a qual devem emitir parecer. A norma regimental é clara, no sentido de que o senhor presidente da comissão tem um prazo de 2 sessões, contadas da data da entrada na matéria na comissão, para designar o relator e distribuir-lhe a matéria. Ocorre que o projeto de lei 414 de 2019, de minha autoria, que regulamenta o atendimento farmacêutico remoto nas hipóteses que especifica, deu entrada na Comissão de Administração Pública e Relações de Trabalho no dia 10 de junho de 2019 e até a presente data ainda não teve designado seu relator. Como não é essa a norma estabelecida no diploma diligente e havendo obediência ao princípio de que não cabe interpretação elástica às normas que impõem a designação de relator, é evidente que o projeto de lei, acima mencionado, não está tendo trâmite regular e, com isso, esta parlamentar está sendo impedida de exercer sua função legislativa. Face ao exposto, e considerando que as comissões permanentes se subordinam ao sistema jurídico constitucional brasileiro e ao regimento interno desta Casa, qualquer hipótese configuradora de causa provável de violação a essas normas devem ser combatidas, dada a segurança jurídica dos atos praticados no âmbito deste poder. Venho requerer o posicionamento de Vossa Excelência acerca da possibilidade de não ser designado relator nas comissões permanentes no prazo regimental estabelecido no regimento interno desta Casa. Essa presidência recebe a questão de ordem de Vossa Excelência, deputada Maria Lúcia, e responderei no momento mais rápido possível, no momento oportuno. Deputado, senhor presidente. Pela ordem, e eu já convido a deputada Mônica Seixas que possa ir para a tribuna pelo tempo remanescente. Pela ordem, deputado Campos Machado. Presidente, eu não sabia que tinha... Senhor presidente, eu não sabia que tinha trem-bala nessa casa. Velocidade incrível. 350 por hora. Eu falei, Vossa Excelência, pela ordem, senhor presidente, Vossa Excelência não me ouviu, entrou na hora do dia e já deu a palavra para a deputada. E eu queria falar para 82. E ninguém vai dizer que eu não estava aqui. Estava. E ninguém vai dizer que eu não falei. Falei. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que, infelizmente, nesta tarde, eu tive o meu direito isolado, trancafiado e colocado de lado. Não posso deixar de dizer a Vossa Excelência que, a não ser que os deputados queiram confirmar o que não houve, que eu não disse nada. Portanto, senhor presidente, eu acho, Vossa Excelência, nesta tarde, foi demais de ágil. Nem o trem-bala é tão rápido assim. Impediu até que eu, que falei daí sentado, que eu queria, pela ordem, Vossa Excelência tocou e já a hora do dia já deu. Já chamou a deputada, o que fica prejudicado, minha questão, Jorge. Mas deixa aqui essa minha contestação. Eu me penitencio, mas confesso que não ouvi Vossa Excelência pedir pelo artigo 82. Vossa Excelência sabe que eu sempre dou o maior número possível, né, de oportunidades a todos os parlamentares falarem. Para falar contra o projeto, a deputada Mônica Seixas, pelo tempo remanescente. Pela ordem. O teu tempo está correndo, deputada Mônica, tem a palavra. Eu queria registrar aqui no microfone, conforme pediu o senhor, que eu peço a suspensão da sessão por 10 minutos, com a anuência dos líderes, para conversar com o Altair. A gente estava encaminhando, Altair, para a gente discutir o bom encaminhamento dessa sessão. Com a deputada Mônica concluir a fala dela, o deputado Altair está me dizendo aqui que não existe acordo para suspensão, então Vossa Excelência tem a palavra para discutir contra o requerimento de urgência.
na tribuna a deputada Mônica, da bancada dos ativistas. Tem a palavra. Hoje o que a gente está vendo aqui nessa casa é a superestrutura se mover, tanto nas organizações partidárias, porque está muito difícil, como líder de uma bancada, mulher poder conversar com outros líderes e ser respeitadas, ou usar os regimentos e a forma regimental que nos cabe nesse momento, quanto na tramitação desse projeto, que a gente sabe muito bem a que ele veio. Ele veio para satisfazer a sede de vingança de uma parcela de população que não aceita ver as pessoas trans saindo do lugar de anonimato, saindo do lugar de vulnerabilidade e tentarem se firmar como cidadãs. As mulheres trans, cujo mais do que 90% da população trans hoje tem como única oportunidade de trabalho e de renda a prostituição, encara bastantes desafios para sair e transitar à luz do dia. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans do mundo, é um país que não permite que elas andem por aí pelas ruas sem sofrerem situações vexatórias, e acesso à saúde, acesso à escolaridade, acesso ao mercado de trabalho é uma coisa que é sistematicamente negada a elas. O projeto de lei que veda a participação de mulheres trans segundo a sua identidade de gênero no esporte, para mim, atingia diretamente 2 atletas, mas o próprio autor disse para mim que são 19 no Brasil. Veja bem, entre tantos temas importantes para se discutir no estado de São Paulo, entre tantas urgências, a gente está aqui se debruçando com a anuência e a ajuda do governo e da presidência da Casa nesse tema, sobre um projeto de lei que quer proibir 19 atletas de praticarem esportes numa situação muito inédita, até então, onde era negado tudo para elas. A gente está falando de jogar pessoas e atletas trans que já estão inseridas, como é o caso da Tiffany, para o time masculino, por exemplo, sumária e obrigatoriamente, para usar uniformes masculinos, para estar nos vestiários masculinos, para estar num lugar que não são feitas para ela. E olha, se essa casa se atreve a produzir um projeto inconstitucional, que não tem fundamento jurídico, para satisfazer a gana de ódio e de vingança de uma camada da população, tem outros tantos pareceres falando sobre isso que podem nos orientar. Por exemplo, as mulheres trans, elas são sujeitas à hormonização. A hormonização é um dos critérios recomendados pelo Comitê Olímpico Internacional para a gente aceitar ou não pessoas trans nos esportes. A gente sugeriu e tentou sugerir para o autor que essa fosse uma dos itens a serem conferidos no projeto. Veda a participação de mulheres trans, exceto que apresentem baixa testosterona no sangue, desde que tenha passado pela transição há mais de 4 anos, desde que esteja treinando junto a essa categoria já há muito tempo, porque isso cientificamente comprova que as mulheres trans ficam em situação de desvantagem às mulheres cisgêneras que não são expostas à hormonização. Massa óssea, estrutura muscular, são características e medições simples que a gente pode fazer. Outra questão que também é muito fácil comparar é o desempenho dessas atletas. Elas são atletas com desempenho fora do normal, acima da curva. Em relação às outras atletas profissionais, elas estão entre as melhores. A gente não consegue comprovar e não tem nenhum indício que mostra que elas têm alguma vantagem em relação às outras mulheres, as mulheres cis. Mas o que a gente está vendo aqui é uma tentativa de barrar simplesmente 19 atletas no Brasil inteiro de conseguir e seguir treinando e praticando esporte dignamente. Eu estava tentando conversar com o Altair e com a base do governo, embora seja difícil reconhecer que tenha uma vice-líder de uma bancada aqui, com essas características, que tenha uma parlamentar
mulher trans, que sabe do que está falando, que tem uma codeputada no meu mandato também, mulher trans, que tem atleta por aí disposta a conversar e dialogar, que as ligas têm formulação sobre isso, e a gente também aqui desrespeita a auto-organização das ligas de disciplinarem para si quem é que pode, quem é que não pode competir em certa categoria. Estava tentando dialogar aqui, e eu percebi, assim como o projeto de autoria da Érica Malunguinho, que tem a pauta transcidadania, que está parada na CCJ, receber um relatório contrário, que nada tem a ver com Constituição e Justiça, mas tem a ver com religiosidade, e inclusive cita as crenças bíblicas para justificar a perseguição de pessoas transexuais e travestis. O mesmo se dá no projeto de cotas de trabalhos para servidores públicos para as pessoas trans. A gente está vendo aqui uma questão de fundo religioso. E que, para mim, se na ciência, se na análise da ciência é deturpado, na questão religiosa, se me permitem, também é. E muito mais. Porque eu sou de família evangélica, fui criada na Congregação Cristã do Brasil, meus pais são evangélicos, e se tem uma coisa que eu aprendi... Primeiro, eu não entendi quem é Deus, né? Porque se a gente for olhar a Gênesis, Deus fala que criou o homem à sua imagem e semelhança, da costela de Adão veio a mulher, então a gente não sabe qual é o gênero de Deus. Esse é um ponto. Segundo, a gente precisa falar de quem foi Jesus. Jesus era aquele que abriu os braços a todos os desprovidos, os leprosos, as viúvas, os que estavam para ser apedrejados, os imigrantes, a todos que eram os estranhos de sua época, que sofriam preconceito. Jesus se aliou e estendeu o braço. No Novo Testamento inteiro fala sobre o amor de Jesus e a inclusão dos vulneráveis. Então, eu também fico triste se essa casa não tem a capacidade técnica de se debruçar sobre as suas atribuições, porque produz sistematicamente projetos inconstitucionais, produz sistematicamente projetos de leis que se sobrepõem às prerrogativas de outras estruturas fora dessa casa. Quando usa também a palavra de Deus, a gente precisa dizer que Deus é esse que está defendendo, porque eu me recuso a acreditar que seja a mesma manifestação que está expresso no Novo Testamento da Bíblia, que os meus pais tanto me ensinaram quando eu era criança, e eu acho de verdade que se Jesus estivesse aqui, ele ia estar pregando a paz, ele ia estar pregando a tolerância e ele ia estar pregando a inclusão e condições de vidas dignas para todos esses que a gente sistematicamente joga na sarjeta. Eu fico muito triste de ver pessoas se organizando, se mobilizando por pautas inconstitucionais, mas por pautas, para cima de tudo, de ódio. É uma pauta de ódio. É uma pauta que, quando a gente não consegue comprovar cientificamente que tenha atletas que estejam em situação de superioridade à outra, mas mesmo assim a persegue, quando a gente nem tem os debates das categorias aqui, eu não estou vendo muitos atletas pressionando. Eu não estou vendo muitas categorias do esporte se mobilizando. Eu não estou vendo o debate técnico acontecendo. Eu estou vendo o debate do achismo, da defesa da sua ideia e do mundo religioso diante das suas crenças que se quer construir. E também é muito triste que esse mundo religioso, acima das crenças que se quer construir, seja construído através da segregação de pessoas, seja construído à base de deixar pessoas à margem, que elas não possam trabalhar, exercer a profissão que escolheram para si e ter um emprego digno e justo. Eu sinto muitíssimo que entre tantos os problemas que a gente tem nesse estado, por exemplo, a gravíssima condição da qualidade da água e do ar, da ausência de professores na escola pública, da ausência de comida que provoca fome, do tamanho do desemprego,
da situação de violência e que estão inseridos, e aí eu vou concordar com muitos lados, que estão inseridos jovens periféricos, os jovens negros, as mulheres, os negros e as negras, os LGBTs e principalmente os T's. Vão falar também dos policiais que matam, morrem todos os dias por conta de legislação de guerra que a gente vive produzindo. A gente esteja aqui debruçado sobre um projeto que versa sobre o futuro de apenas 19 pessoas que estão salvas, felizes e tranquilas, exercendo o esporte que escolheram para si. A gente deveria estar aqui feliz e celebrando que 19 pessoas transexuais tiveram para si a extraordinária oportunidade, vou repetir, extraordinária oportunidade de não morrer jovem e de não ter que morrer na prostituição, e ingressaram no esporte e conseguem exercer o esporte dignamente. Se a gente não consegue fazer o debate científico e de solidariedade, muito menos o técnico e o político, eu lamento muito a formação dessa plenária. Eu lamento muito a construção desse presente projeto de lei. Eu lamento muito a mobilização das pessoas em torno da segregação. Eu lamento muito a pouca eficiência dessa casa, que tem a incapacidade de se debruçar sobre os problemas reais da sociedade. Os problemas reais da sociedade. Os problemas reais da sociedade, e se a gente for falar sobre gênero, ou se a gente for falar sobre perseguição de gênero nos esportes, a gente poderia falar sobre a homofobia nos campos de futebol, nos estádios. A gente poderia falar sobre a ausência de LGBTs no mundo do esporte ou da representação deles. A gente poderia falar da ausência do debate científico sobre a construção dos corpos. A gente poderia falar de química, de ciência, de hormonização, ou até mesmo de suplementação de força, enfim. Mas a gente está escolhendo aqui fazer uma entrega que a gente sabe que vem desde antes, que não vai começar aqui e que não vai terminar aqui. A gente está vindo de uma onda que vem para cima das pessoas LGBTs, porque tentam colocar... Porque num momento de ódio, num momento de crise tão grande, é mais fácil não enxergar o problema real da sociedade estrutural e procurar um outro para colocar a culpa. O outro vai ser o imigrante, o outro vai ser a mulher, o outro, dessa vez no Brasil, o LGBT. A gente viu no Rio de Janeiro o que aconteceu durante a Bienal do Livro. A gente viu o governador João Dória perdendo, inclusive por uma ação que eu me orgulho muito de ter sido protocolada pelo nosso mandato, que denuncia a irresponsabilidade administrativa quando o governador não entrega livros escolares para todas as crianças, mas retira da escola apenas porque ele não concorda com o texto científico de fato, com uma orientação realmente necessária para as crianças. E agora a gente está vendo a perseguição de pessoas trans no esporte e vão continuar perseguindo os LGBTs na vida. Mas isso não tem nenhum embasamento científico, também não tem legal. Já anuncio aqui, ó, que se passar, e a gente vai pedir votação nominal sistematicamente, porque a gente quer ver quem são os parlamentares e as bancadas que estão a favor de excluir 19 atletas dos seus esportes. Se passar, a gente vai judicializar. E, mais uma vez, a gente vai fazer deputada aqui passar vergonha de produzir projetos que não são constitucionais e que não podem ser aplicados. Para falar a favor, o nobre deputado Campos Machado. Uma comunicação. Uma comunicação com o deputado Campos Machado. A favor ao requerimento de urgência. Para mim? É que o senhor falou Campos. Tem a palavra. Presidente, eu quero agradecer aqui a CCJ e até na pessoa da doutora Janaína, Gilmaci e do deputado Emílio. Hoje passou pela CCJ por 10 votos o PL 251, que trata do sigilo dos agentes de segurança pública. É uma questão de segurança. É claro que nós tivemos que construir esses 3 meses o projeto. A preocupação é que o projeto não sofra um ADIM e por isso ele foi ajustado junto com os deputados. Então é um projeto que houve a construção de todos os deputados da CCJ, os quais agradeço imensamente pelo trabalho
e pela aprovação. Obrigado, presidente. Obrigado, meu amigo, meu irmão Campos Machado. Palavra o deputado Campos Machado para falar a favor do requerimento de urgência. Meu caro presidente, eu quero fazer uma referência claríssima ao deputado Sargento Nery. É um homem de palavra. É um homem correto, que sabe o que quer dizer a palavra lealdade, que é a cicatriz da alma de uma pessoa. Homens desleais, meu caro deputado, são bandidos, delinquentes morais. Mas Vossa Excelência é um homem leal aos seus princípios, aos seus amigos e, principalmente, a Polícia Militar, Vossa Excelência tanto ama. Senhor presidente, eu quero que o meu tempo seja suspenso por 2 minutos, a fim de que possa haver a conversa, a possibilidade de acordo entre o deputado Gilmar e a nova deputada. Deputado Campos, eu sugiro a Vossa Excelência terminar a sua fala e depois eu faço a conversa então, com os deputados. Eu não quero ser a pessoa, como diz o novo deputado Gilmar, chato. Não. Não é isso. É que a minha preocupação em falar coisas com coisa difícil nessa casa, alguém falar coisa com coisa aqui, é eu não ter que ficar ouvindo sussurros. Mas deixando isso de lado, senhor presidente, ontem eu fui de manhã, deputada Analice, na casa do velho poeta, situada lá nos flancos da Vila Mariana. E o que me dizia Arthur da Costa, o velho poeta? Ele fez a seguinte pergunta: Campos, o senhor sabe o que significa a palavra idoso? Sabe o que é uma pessoa idosa, Campos? Eu falei, não, poeta. Aí ele me disse, quem envelhece é o corpo, não o espírito. E continuou, cabelos brancos, enevoados pelo tempo da cor da lua, não significa velhice, significa experiência. E hoje, me dizia ele, ontem foi o dia do idoso. E o que é que se faz nesse país em favor do idoso? Primeiro, não há uma definição. A Previdência caiu como se fosse um terremoto em cima das pessoas chamadas idosas. Eu disse ao poeta, para mim, só não pode envelhecer os sonhos, deputado Camarinha. Enquanto os sonhos não envelhecerem, nós estamos vivos. E disse a ele, há que ter necessidade de se fazer um trabalho efetivo em favor das pessoas idosas. Eu tenho uma lei aqui, deputado Camarinha, que estabeleceu, lei aprovada e sancionada, de que as empresas que mantiverem 30% de funcionários com mais de 40 anos têm uma série de benefícios fiscais. Faz 12 anos que essa lei espera, deputado Gilmar, uma regulamentação. Aqui é assim, se vota projeto, o vereador sanciona o projeto e dá um prazo de 6 meses. Esquece. São 100 anos. A presidência deve pautar em breve a PEC 09, que estabelece de maneira clara, cristalina, de que se os projetos sancionados com prazo, se o governador não cumprir o prazo, a Assembleia tem obrigação de cumprir. Mas prosseguindo, senhor presidente, eu quero defender aqui
e de maneira veemente, senhor presidente, a PEC de 2017, que estabelece que o inquérito civil público, deputado Enlutato, tem que ter um prazo para terminar e um prazo para começar. Eu tenho o maior respeito por uma instituição chamada Ministério Público, séria, honrada, conceituada, mas não é correto que o promotor público chegue no interior, novinho, por um buraco no meio da rua, ele abre um inquérito civil público. E esse inquérito tem prazo para começar, mas não tem prazo para terminar. Eu quero que apareça um prefeito, um único prefeito no estado, que conteste o que eu estou dizendo aqui. A nossa PEC traz justiça, assegura, deputado Jorge. Ainda se abre a possibilidade de se existir de provas, que se requeira ao Conselho do Ministério Público Superior e peça mais 180 dias, o que não pode é ficar espada de Damocles na cabeça de um prefeito, de um deputado, de um secretário. Não há um prefeito que não tenha menos do que 5 inquéritos civis públicos. Nenhum. Se entrar, toma posse amanhã, até o final do mês de outubro ele tem pelo menos 2, 3. Senhor presidente, eu posso ser intransigente, eu posso ter todos os meus defeitos, mas eu tenho uma chatice dentro de mim. Eu não aceito conversas paralelas, senhor presidente. Tem o café dos deputados, tem a sala dos deputados, tem que conversar aqui no plenário, senhor presidente. Senhor presidente, foi com excelência. Aqui em lugar de tomar café, senhor presidente? Deputado Campos. Mas não é possível, desculpe, infelizmente, eu não tenho como obrigar os deputados a não poderem falar no plenário. Vai passar no café, vai a qualquer lugar. Aqui não é lugar de conversar. Infelizmente, eu não tenho como poderes nesse sentido. E eu não estou preocupado com quem quer que pense bem ou mal de mim. Eu não vivo disso. Eu só quero respeito, eu não quero atenção. Eu quero educação. Se o presidente não presta atenção, quem é que vai prestar atenção na fala do orador, deputado Campos, eu fico aqui 12 horas por dia sentado nessa cadeira. Eu não posso ficar 12 horas por dia prestando atenção nos oradores da tribuna. Eu vou interromper a minha fala. Peço desculpa, Vossa Excelência. Desculpe, eu estou interrompendo. Dá licença, eu digo que me assiste. Estou descendo da tribuna. Perfeito, não tem problema nenhum. Porque não dá para continuar assim. Eu não quero. Não tem atenção, direito de Vossa Excelência. Eu quero educação. É um direito de Vossa Excelência. Comigo, eu não quero dizer nada, senhor presidente. Estou descendo a tribuna em respeito a essa casa. Eu não fico bravo com ninguém. Você sabe o respeito que eu tenho por você, deputado Campos. Vossa Excelência, eu estou dizendo o comportamento não é exemplar. Mas vamos deixar claro aqui, até para todos os parlamentares, eu fico 12 horas por dia sentado nessa cadeira. Eu não posso ficar 12 horas por dia prestando atenção em todos os oradores que sobem na tribuna. Eu tenho 50 assuntos paralelos com líderes de assembleia, administrativos, que eu preciso tomar durante o processo da presidência. Eu peço desculpa, não tenho obrigação de prestar atenção em quem está na tribuna. Você peço, me desculpa, Vossa Excelência, eu não tenho essa obrigação. Não tenho essa obrigação. Para falar contra o deputado Carlos Gianazzi. Pela ordem. Deputada Mônica, pela ordem. Agora é que tem à disposição que mais que um líder para organizar a ordem do dia, o senhor nos dá a suspensão por 10 minutos da sessão? Pergunto, eu não fui, naquele momento que Vossa Excelência pediu, só lembrando, não fui eu que não o dei, deputada Mônica, e sim o deputado Altair, que foi contra o processo de suspensão. E o regimento é muito claro, se um líder é contra suspender, não podemos. Questiono os líderes a um pedido da deputada Mônica, de 10 minutos. Ela pede 10 minutos, não 5. Senhor presidente. Deputado Campos Machado. Não concordo. Não concorda com a suspensão. Então, com a palavra para falar contra, o deputado Carlos Gianazzi. Ausente. Deputada Isa Pena. Convido a deputada Mônica, enquanto a deputada Isa vai à tribuna, que a gente possa conversar aqui entre os líderes interessados. Homem nasce homem, mulher
Eu gostaria de pedir à Polícia Militar, por favor, que vá até essas pessoas que estão se manifestando. Só quero deixar claro aqui que não é lícito qualquer tipo de manifestação da galeria durante a nossa sessão. Então, peço aos policiais que conversem com as pessoas que estão se manifestando. Nosso regimento é muito claro e explícito e eu não serei tolerante em relação a esse tipo de posição e postura. Tá certo? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado... Eu conversei com o deputado Campos, então nós estamos solicitando 5 minutos a suspensão dos trabalhos para avançar. Então, vou questionar novamente os líderes se existe concordância em suspensão por 5 minutos dos nossos trabalhos. Havendo concordância, então suspendem os trabalhos por 5 minutos. Trabalhos suspensos aqui no plenário Juscelino Kubitschek por 5 minutos. Você segue com a programação da TV Alesp.